Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon, sou cientista de dados. Hoje vou trazer para vocês um passo a passo como você pode conduzir um projeto de machine learning do início ao fim. Quero deixar claro que a proposta aqui no vídeo é a gente focar nas etapas, certo? Nos passos. Então, a gente vai passar por conceitos aqui que a gente não vai aprofundar hoje. Mas a ideia é que a gente consiga entender o passo a passo e a gente vai fazer um exemplo na prática com código, beleza? Então vou mostrar aqui primeiro, a gente vai passar por cada um dos passos aqui rapidinho, depois vou mostrar o VS Code com o código, né? Este documento de texto e o código vocês podem ter acesso preenchendo o formulário que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vou deixar um formulário lá, você vai colocar seu nome e e-mail lá, vai receber por e-mail todo esse material aqui, beleza? Então, você também, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo meu e-mail, tá aqui, e é isso. Então, também é importante destacar, a inspiração para este vídeo é o livro Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Esse livro é bem interessante, eu particularmente gosto. E fica aí recomendação de livros, né? Não vou trazer aqui para vocês um conteúdo que eu tirei de qualquer lugar, né? Conteúdo é uma base aí no livro. Lógico, não é uma cópia perfeita do livro, né? Senão vocês poderiam ir lá e ler o livro só e, né? Então a ideia aqui é que a gente traga algo a mais, que a gente sintetize o conteúdo também. Então vamos lá, né? Como que vai funcionar a nossa estrutura? A gente vai ter algumas etapas que a gente tem que seguir. Então a gente primeiro analisa o panorama geral, depois a gente vai obter os dados, vai explorar e visualizar os dados, a gente vai fazer uma preparação para treinar o nosso modelo, depois a gente vai selecionar e treinar o modelo, depois a gente avalia e ajusta, né, faz o ajuste fino do modelo. E aí a etapa 7 seria apresentar essa solução para um cliente, para um chefe, né, enfim, depende do contexto. E a etapa 8 seria a operacionalização do modelo, que seria você colocar ele em produção e monitorar ele e acompanhar, né? Essas duas últimas etapas a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, a gente vai focar mais nas etapas iniciais, tá? Porque a gente não tem aqui um problema, vamos dizer assim, a gente vai trazer, o exemplo que eu vou trazer aqui é um problema apenas didático, né? Então, não vou colocar isso em produção, né, de fato. Então, a gente não vai conseguir ver isso exatamente na prática neste vídeo, mas a gente vai ter uma noção boa de como funciona. Da mesma forma também a parte aqui de obter os dados, analisar o panorama geral, a gente também vai encontrar dificuldades diferentes que você encontraria na vida real, pelo simples fato de que aqui é um vídeo para ensinar, né? Então vamos lá. Então passando aqui pelas etapas, a gente vai ter primeiro que a primeira etapa, no meu entender, é a etapa mais importante, porque é nesta etapa que a gente vai definir, a gente vai construir primeiro um entendimento do negócio a ser analisado, do problema em si, né? Quando eu digo negócio, não necessariamente estou falando aí de problemas empresariais, né? Pode ser, lógico também, mas também pode ser uma questão aí mais científica, mas a questão, a ideia aqui é que a gente consiga entender o problema que a gente está tentando resolver e ter uma compreensão geral dele. Então, algumas perguntas que podem ajudar. Qual é o objetivo do projeto? Como o modelo vai ajudar a solucionar o problema em questão? Quem são os stakeholders? Né? Quem que participa ali? Quem são as partes envolvidas? E também quais são as métricas, tá? E aí, algumas perguntas, né, de mais objetivos, né? Qual exatamente o objetivo do negócio em questão? Então, se você estiver atendendo um cliente, né, o que esse cliente faz de fato, tá? Qual é a empresa dele, qual é a operação dela, né? Como o cliente espera que ele vai se beneficiar desse modelo? O que ele quer obter construindo esse modelo? E qual a solução ele usa atualmente? Que aí a gente consegue ter uma noção de como a gente pode melhorar para ele. E aí, essas perguntas são muito importantes, que a gente faça elas e tenha elas bem registradas e não as perca de vista com o desenrolar das etapas seguintes, porque é isso que vai nortear tudo. E aí a gente consegue fazer o que a gente chama de enquadrar o problema.
que é o quê? Vamos definir se é um aprendizado supervisionado, não supervisionado por reforço, se a tarefa é qual tipo da tarefa, né? Se é classificação, se é regressão, vai ser clusterização também, enfim. E o modelo vai receber um treinamento totalmente offline ou vai ter um treinamento online depois, ou seja, vai consumir dados em tempo real. Então, assim, são essas três perguntas são bem mais objetivas, né, para o nosso método andar. E a gente, por fim, pode selecionar aí as métricas que a gente vai analisar, né? A partir dessas respostas, a gente consegue selecionar uma ou mais métricas para analisar o nosso modelo. Bom, esse passo um ele é muito importante. Depois, na prática, a gente vai voltar aqui, né? A gente vai relembrar essas perguntas e vamos tentar responder elas, né? Algumas delas, pelo menos. Depois que você tiver essa pergunta, você já vai conseguir ter uma compreensão bem mais ampla. E aí você já consegue pensar em qual é o seu alvo, né? Qual alvo você vai tentar prever e quais são as variáveis que você dispõe para prever este alvo. Além disso, é importante já entender aqui quais as fontes de dados que você tem acesso, que é o que vai nortear a etapa seguinte, que é justamente obter os dados. Então, a partir do momento que você já sabe o que vai ser feito, digamos assim, a gente vai tentar ver aonde a gente tem esses dados. Está no banco de dados, a gente vai usar uma API, a gente vai usar planilhas, que também é muito comum, né? Ou a gente vai, por exemplo, usar sites públicos, né, da web. Então, assim, depende de cada caso aqui. Então, isso é bem assim, individual. Então, algumas coisas que tem que pensar, né, é coletar dados aí confiáveis, né, documentar a obtenção desses dados e ver aí verificações de restrição, né. A partir do momento que você consiga superar esta etapa, a gente consegue então já de fato ir mais para a prática, né, e visualizar algumas informações. Então a gente já vai ter um entendimento das variáveis aqui, se elas são, quais são categóricas, quais são numéricas, e a gente vai poder então fazer as análises estatísticas básicas, né, média, mediana, variância, né, fazer o famoso describe ali no Python. A gente cria gráficos também, a gente faz histogramas, box plots, gráficos de correlação. E a gente documenta, né, o que a gente acha interessante. Ah, aconteceu isso, aquilo, a gente vê relações entre as variáveis. E a gente está aqui, a gente já tem que sair dessa etapa com tudo bem pensado já, né? Quais variáveis eu vou usar e e como vai ser feito a previsão do alvo. Aí em seguida a gente vai para a preparação dos dados, aí sim a gente vai limpar, né, os dados faltantes, vai ver onde tem valor nulo, vai normalizar, então a gente vai preparar aqui, né, o dado de fato para ele ser submetido ao treino. Faz o feature engineering, né, então constrói variáveis novas, a gente codifica variáveis, então por exemplo, se eu tiver variáveis categóricas, se eu quiser usar elas para regressão, né, então faço um encoding, e aí também a gente já faz a separação de dados em treinamento e teste. Então, depois disso a gente seleciona o modelo, treina esse modelo, a gente faz o ajuste, né, desse modelo, a gente pode usar técnicas aí de grid search, random search, né, na etapa 6 de avaliação e ajuste fino do modelo. E aí a gente, né, as etapas aqui já finais, que seria você apresentar isso, mostrar isso em forma de relatório, mostrar um antes e depois, trazer resultados, né? E você lançar e monitorar o seu sistema, né? Colocar ele de fato em produção, usar e criar pipelines de dados, né? Para automatizar também, implementar os logs e alertas aí, enfim, atualizações do modelo também. Aí cada caso é um caso, né? Então, assim, esse é um resumão do nosso método, né? Eu vou voltar lá na primeira página. Aqui a gente tem as 8 partes, né, do método que eu estou, né, trazendo aqui, propondo com base no livro. E agora a gente vai ver isso na prática, tá? Então eu vou abrir aqui o VS Code e vou mostrar para vocês um dataset para a gente poder analisar isso daqui e ver na prática como a gente vai aplicar o que a gente acabou de ver. Vamos lá então, pessoal. Estou aqui no VS Code agora. Vamos analisar então esse dataset de performance de estudantes. O objetivo aqui vai ser analisar, tentar prever aqui a nota de estudantes. O dataset é este daqui. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. É esse dataset. Ele é um dataset público aí do site da UCI. Você pode aí, vou deixar o link na descrição para vocês analisarem também, enfim, ficarem à vontade aí para olharem.
E ele basicamente traz aqui 30. Aqui a gente tem a lista de todas as variáveis. Ó, 30 variáveis, ó, e 3 alvos, tá certo? 3 alvos. Basicamente os alvos, né? A gente tem uma nota do primeiro período, uma nota do segundo período e uma nota que é talvez a média das duas. Não tenho certeza se é a média das duas, mas possivelmente é a composição é composta pelas outras duas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A ideia é, vamos prever G1, que é a primeira nota, certo? Para facilitar aqui o aprendizado. Se você quiser, tente prever G2, G3. A ideia é essa, né? Deixe aí nos comentários o que vocês conseguiram também. Esse é um dataset já bem conhecido, né? Então, assim, aqui tem todas as descrições de cada uma das variáveis, beleza? Vocês podem analisar aqui. Tem aqui explicação, ó, de escolas de Portugal, enfim. Eu não vou entrar em detalhes aqui, certo? Mas em resumo, né, a gente tem aqui, ó, tipos aqui de inteiro, né, classificação, tarefas que a gente pode usar tanto classificação como regressão. Temos 649 instâncias, né, e 30 features, então assim, dá para ter uma visão geral aqui, tá? Então vamos voltar aqui no VS Code. O que a gente vai fazer então? Primeiro passo, tem que analisar o panorama geral. Então, o primeiro passo é entender o objetivo do nosso projeto, conforme a gente falou no Word, né? Aqui, a gente está com o arquivo Word aqui. Analisar o panorama geral. Esse é o objetivo. Então, as perguntas que a gente tem que fazer, né? Objetivo do negócio, como o cliente espera se beneficiar. Então, assim, neste caso, como a gente está falando aqui de um projeto aqui didático, né, fictício, a gente não tem como entrar tanto nesses detalhes. Mas aqui seria, por exemplo, será que é uma empresa relacionada à educação que estaria solicitando um projeto desse? Como o cliente esperaria se beneficiar? Ele está querendo identificar quais as principais variáveis são responsáveis pelas notas dos alunos e como trabalhar em cima disso. Enfim, seriam questões aí que a gente teria que entender com o cliente. Nesse caso, a gente poderia também, como a gente está fazendo algo didático aqui, a gente poderia propor isso, né? Mas, enfim, vamos aos poucos aqui. O que é mais importante a gente analisar, né? Se são essas perguntas. É um aprendizado supervisionado, não supervisionado ou por reforço? Como a gente sabe, aprendizado supervisionado é aquele que a gente tem os rótulos conhecidos. Então, nesse caso, seria supervisionado, porque nós estamos tentando prever notas de alunos e as notas são os rótulos, né, são os alvos, e a gente conhece eles. Né? Essas tarefas são tarefas de regressão ou de classificação. Nesse caso, como a gente vai tentar prever exatamente o valor da nota, né, G1, a gente vai enquadrar como uma tarefa de regressão. Tá? Regressão. E o modelo será treinado totalmente offline. A gente vai basicamente usar, a gente está com a base de dados pronta já, tá? Que é o que a gente vai usar. E aí até a métrica de performance a gente vai usar, são 4 métricas que a gente vai usar. As métricas aqui famosas de regressão, que vai ser o Mean Absolute Error, o Root Mean Squared Error, o Mean Squared Error e o R2 Score. Não vou entrar em detalhes, beleza? Tá aqui, né? Já estão aqui as métricas, nos imports, a gente vai falar já sobre isso. Não vou entrar em detalhes, beleza, galera, de como funcionam essas métricas neste vídeo, tá? Futuramente a gente pode falar sobre isso. Mas enfim, então a gente já tem aqui o panorama geral bem construído. Já entendeu o objetivo, que é prever G1, que é prever, no caso, o desempenho, né, dado por G1. A gente também resolveu, além de prever só G1, vamos usar apenas a base de matemática. Então lá no site, ó, aqui no site você consegue aqui, ó, importar em Python ou fazer o download. Se você não tem o costume, né, é mais fácil você fazer o download, tá? E aí vão baixar aí, acho que vão ser 2 arquivos, tá? Um de português e um de matemática. A gente está usando exatamente o de matemática aqui, tá? Que vai ser que a gente vai ler aqui na hora de obter os dados. Tem aqui na etapa 2. Mas vamos com calma, tá? Então a gente definiu que vamos tentar prever G1, que são as notas do primeiro período dos estudantes da nossa base de dados e apenas matemática, beleza? Então, a etapa 1 já foi completa aqui. A etapa 2, então, a gente vai agora começar de fato a fazer código, né? Então a gente vai carregar o dataset e verificar as primeiras linhas aqui. Então eu fiz aqui os imports, né? Vou dar um collapse aqui, né, para reduzir.
E aqui a gente vai carregar o dataset. É muito importante que você salve esse arquivo, né, de código na mesma pasta que você vai salvar o arquivo CSV aqui, que senão pode dar erro, tá? Aí você vai ter que mudar o caminho se você salvar em pasta diferente. Vai ter que editar essa parte aqui do texto. Ah, também pode ter algum problema aqui, né? Nesses imports, né? Pode ser que seu código dê erro. Aí você vai fazer o pip install, né? Você vem aqui, clica em pode clicar nessa célula, clica aqui em mais code, né? Aí você faz pip install e cola uma por uma as bibliotecas, né? Pandas, por exemplo. Né? Aí você dá um shift enter, ele vai executar e vai baixar. Depois você vai na Seaborn, na Matplotlib e assim por diante, beleza? Opa, não sei se apareceu no código, ó, mas seria assim. Calma aí, deixa eu fazer de novo. Ó, pip install. E aí o nome da biblioteca na frente, por exemplo, pandas. Beleza? Caso dê algum erro de importação. E carregar o dataset, garanta que este arquivo student-mat.csv está no mesmo a mesma pasta que você salvou esse código. Lembrando que esse código você vai obter ele por e-mail preenchendo o formulário que está na descrição do vídeo, beleza? Então aqui a gente consegue também exibir as primeiras linhas, tá? A gente vê que ele reduz algumas colunas, ele não mostra, porque são 30 colunas de variáveis, né, mais 3 de alvo, G1, G2 e G3, então seriam 33 colunas. Mas basicamente é isso. Então a gente já mata aqui as duas primeiras etapas, né, que são entender o problema e obter os dados. E aí agora para frente a gente começa a analisar um pouco mais. Então primeiro a gente vai ver um describe e a gente vai também ver aqui a distribuição das notas. Então, ó, se eu pedir um describe da base de dados, ele vai trazer para cada uma das colunas, ele vai trazer aqui uma contagem de dados, a média, o desvio padrão, o mínimo e os quartis, né? O primeiro quartil, 50%, 75% e o máximo, beleza? E a gente também pode ver aqui a distribuição, né, das notas G1, beleza? Em relação aí a frequência de notas, né? Quanto cada nota tem. Aí, a partir de agora, a gente pode separar aqui variáveis categóricas, tá? E fazer um box plot de G1 por cada uma das variáveis categóricas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando apenas as variáveis que têm o tipo object, que vão ser as categóricas, e para cada uma delas eu vou plotar o box plot de G1 por cada uma das variáveis. Então, o x, cada x vai ser cada uma das variáveis e y vai ser sempre o meu G1. Então aqui eu tenho, por exemplo, por cada uma das escolas, né, a gente tem duas escolas na base de dados, a gente tem aqui por sexo dos alunos, por endereço, por tamanho da família, etc. Então, e aí vão ter todas aqui. Vocês podem analisar aí, fiquem à vontade. Essa etapa é a etapa justamente da gente entender melhor o funcionamento da nossa base de dados, tá? E como as variáveis aí se relacionam. Além disso, a gente também pode fazer uma análise aqui de variáveis numéricas. Então a gente separa aqui somente as numéricas, né? A gente tira G2 e G3 aqui, porque a gente quer analisar só G1. E a gente aqui roda um loop for, onde a gente vai plotar cada um aqui dos histogramas e cada um dos box plots, tá? Lembrando, né, gente? Opa, aqui já deu spoiler da matriz de confusão. Aqui o output está colapsado, eu não precisava nem ter rodado de novo, porque eu já tinha rodado antes. Eu esqueci. Mas aqui a gente vai ter a distribuição, né, por exemplo, da idade e aqui a distribuição de G1 pela idade e os box plots, né, de cada idade. Lembrando, galera, como que analisa um box plot? Então, tem um print aqui, eu vou mostrar para vocês, né, ó. Não sei se está dando para ver bem aí, mas ó, se a gente tiver pontinhos assim fora, são outliers. Né? O início do box plot é o valor mínimo, o máximo é o máximo, né? E aqui a gente tem também os quartis, primeiro, segundo, terceiro quartil. A gente tem a mediana. Então, essa é a análise aqui de box plot, tá? E a gente consegue ver aqui o box plot por todas as variáveis numéricas aqui. Beleza? G1 por cada uma das variáveis numéricas, tanto em histograma como em box plot. Então, a gente já consegue ter, assim, claro, pode fazer muito mais análises, né? Visuais aqui de exploratório de dados, mas aqui a gente já consegue ter uma perspectiva legal. E aqui a gente faz uma matriz de correlação também. Então a gente usando os valores numéricos, a gente consegue ver aqui, né, a correlação entre as variáveis. Né? O que é interessante para a gente? A gente tem G1, aqui ó, ficou meio grande a imagem para o vídeo, tá? Mas a gente tem aqui G1 e aqui G1, então a gente consegue analisar na coluna, por exemplo, né, quais variáveis aqui se relacionam mais com o G1, né? Ou aqui
olhando pela linha. Enfim, então fiquem à vontade aí para mexer com essa base de dados, brinquem aí, né? Façam mais análises, mais visualizações. Eu vou parar aqui para a gente ir para a preparação dos dados. Na preparação dos dados, a gente primeiro vai verificar aqui se tem algum dado nulo, tá? Fazendo um print disso. Já tem o output aqui, né? Pronto, de que nenhuma coluna tem dado nulo, beleza? Então a gente aqui já faz o X. Agora a gente volta na base de dados inicial, né? Na base de dados sem ser que a gente mexeu na etapa anterior. Então a gente dropa de novo G1, G2 e G3 agora para ter só X aqui na base de que vai ser aqui justamente as variáveis e o Y vai ser o alvo, que é o G1 que a gente quer descobrir. A gente faz o get dummies, que é para fazer as variáveis categóricas para numéricas, transformar, beleza? E a gente agora faz a divisão em treino e teste. Então faz o famoso train test split. E também a gente faz a normalização. Muito semelhante ao que a gente falou aqui na etapa 4, né, do Word aqui. A gente remove valores faltantes que a gente não tem, né? A gente ajusta as escalas, a gente realiza o feature engineering, que aqui no caso a gente não resolve, a gente acabou não fazendo, mas a gente faz o encoding, o get dummies lá, né, o encoding, e a gente splita em treinamento e teste. Né? Então é bem legal. Agora a gente vai, de fato, para seleção e treino do modelo. Então, o modelo que a gente vai usar é um Random Forest Regressor. Então a gente vai fazer uma regressão usando o Random Forest. A gente, enfim, executa aqui o modelo, faz a predição e a gente printa aqui as primeiras 5 predições, né? Que seria aqui os 6.58, 10.15, etc. Tá? Então olha que legal, a gente já treinou, já até prevemos alguns valores. Né? Então aqui na etapa 5 a gente já consegue até ter alguns resultados. A ideia agora na etapa 6 é a gente avaliar e melhorar o modelo. Então a gente agora faz as métricas, calcula as métricas, né? O Mean Absolute Error, Mean Squared Error, Root Mean Squared Error e o R2, R quadrado, né? No caso, a gente tem esses resultados aqui, 2.8 para o erro médio absoluto, o erro quadrático médio aqui 10.76. Eu não vou entrar no detalhe de como são calculadas essas métricas neste vídeo, tá? Já falei isso antes, porque não é objetivo. Mas agora que a gente já tem essas métricas, a gente consegue ajustar o modelo. Então a gente roda um grid search, tá? A gente tem aqui alguns parâmetros pré-definidos, né? N estimators, max def, min sample split, min samples leaf, max features. Não vou entrar também no detalhe disso aqui, né? Número de árvores, profundidade máxima, fica para outro vídeo. É legal a gente ver que a gente avalia as métricas aqui, a gente roda o grid search aqui para melhorar, né? Otimizar aqui o modelo, faz o fit do grid search, descobre aqui quais são os melhores parâmetros, né? E aí a gente nesse caso acaba que a gente não consegue um resultado muito superior, né? No erro médio absoluto, por exemplo, a gente tinha tido 2.8, aqui ficou em 2.75. Então não mudou tanta coisa, tá? Mas, opa, aqui não estava aparecendo, né, na imagem, agora tá. Então tem aqui 2.75, o erro quadrático 10, enfim. A gente tem aqui os valores, não mudou tanto em relação a esses aqui, que é o que a gente tinha conseguido antes, se vocês olharem lá. Mas a gente vai ver que tem uma pequena melhora assim. Então a ideia, né, tá mantida aqui, que é rodar todo o método que a gente propôs. Então, depois disso aqui, você apresentaria isso para alguém. Aí nessa etapa aqui, eu trouxe apenas aqui uma exibição de importância de variáveis, né? Nada muito complexo assim, mas o ideal é que você montasse aí um relatório. Aí depende de cada caso, tá? Como você vai mostrar isso. Aqui, como a gente não tem um objetivo final, eu resolvi não complicar essa etapa, tá? E a mesma coisa aqui para operacionalizar o modelo, lançar isso numa máquina, né, que fique funcionando 24 horas, deixar isso executando, enfim, várias coisas que podem ser feitas. A gente não vai entrar neste mérito agora, tá? Então, basicamente, a única coisa que eu executei aqui é uma previsão de novos dados, né? Então, criando novos dados aqui, a gente consegue trazer novas predições. Mas, enfim, a ideia, né, galera, é que vocês entendam este método aqui do Word, certo? As 8 etapas e consigam aí aplicar isso no dia a dia de vocês aí, quando vocês forem tentar desenvolver o modelo de vocês aí, tá? Os modelos próprios, beleza? Lembrando que vocês vão ter acesso aqui, né, a esse Word, vão ter acesso a esse arquivo e a esse VS Code aqui também, desde esse código, né? Desde que vocês preencham o formulário que está na descrição do vídeo.
Eu vou pedir também, né, para você dar uma força, deixar um like, se inscrever no canal. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E abraço.